Seja bem-vindo à terceira aula do Desafio Criativo Solte a Sua Imaginação. Eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista digital com 25 anos de atuação na indústria da moda. E nessa aula a gente vai avançar mais um passo na construção do seu projeto com o tema Brasil em Mim. A gente vai entender a importância da ficha técnica no mercado e começar a construir a sua dentro da Audácia Ideia, organizando as informações essenciais para transformar criação em produto viável. Agora a gente vai entender a importância da ficha técnica no mercado e começar a construir a sua no Audácia Ideia, organizando as informações que são essenciais para transformar criação em produto viável. Vamos lá? Na primeira aula, eu falei sobre o desenho técnico enquanto uma ferramenta de comunicação. Só que o desenho técnico integra a ficha técnica, que é um recurso de organização. Então, o desenho técnico está inserido na ficha técnica e, junto com uma série de informações que tem ali dentro, ele vai compor esse arsenal de informações que são relevantes para a construção do produto. Eu gosto de fazer uma analogia da ficha técnica com uma receita de bolo, por exemplo. Normalmente você tem num livro de receitas ou num site a foto do resultado final do bolo, certo? Você sabe como esse bolo tem que ficar. E você tem ali a lista de ingredientes, que seria comparável a quê? A lista de materiais. Aí você tem ali as medidas, o tipo de ingrediente, né? Tem algumas características, assim como os materiais. E tem também o modo de preparo. No Audácia Ideia, a gente tem as atividades, que são relacionadas aos processos produtivos. Tanto faz se é um processo produtivo interno ou terceirizado, não importa. Tem formas ali de você organizar essas etapas produtivas em forma de atividades. Além disso, você pode fazer diversos detalhamentos, assim como nas receitas, às vezes vem ali um símbolo que significa que é uma receita de preparo rápido ou um preparo mais elaborado. Pode ter um grau de dificuldade maior ou menor, dependendo da experiência de quem vai executar. Então a ficha técnica seria meio que uma receita para esse produto que você está criando. Já falei muito, vamos para essa ideia. Dependendo da forma como o seu ideia está configurado, a página inicial pode estar assim toda em branco, sem o formato da página mesmo, em formato A4 geralmente, né, para uma ficha. Eu posso vir aqui em início, tamanho, A4, posso escolher se eu quero em retrato ou em paisagem. Eu também posso construir uma ficha assim. Fiz algumas assim já, fica diferente o formato, você monta um layout diferente. Nesse caso eu vou fazer uma mais tradicional, retrato. Então estou aqui com a minha página em branco. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer a imagem da logo. Então eu venho aqui no meu menu lateral, na ferramenta inserir imagem, vou buscar aqui a minha logo, vai ser um arquivo de imagem que você já tem salvo e já está aqui no meu cursor. Se eu der um único clique, ela vai vir em tamanho original. Como eu sei que ela é grande, eu vou clicar e arrastar para já dimensionar do tamanho que eu quero. Agora eu vou montar o cabeçalho ali para escrever a referência do produto, a coleção que ele faz parte, uma descrição breve, posso colocar o responsável. Você escolhe quais informações você quer ter ali. Então eu vou novamente no meu menu lateral, aqui na ferramenta de tabela. Eu tenho uma setinha aqui ao lado também, em que eu tenho duas opções de uso dessa ferramenta. Ou a tabela simples, onde eu defino qual é a quantidade de linhas e colunas que eu quero, e tabelas personalizadas, que são tabelas que já foram salvas ali. Inclusive, a gente pode criar um cabeçalho e já deixar ele salvo também. Eu vou no uso simples da ferramenta e eu quero 4 linhas e 2 colunas. Então, vou arrastar para cá, porque eu já vou clicar e arrastar aqui para definir o tamanho dessa tabela. Soltei, estou clicando com o botão esquerdo do mouse. Cancelo com o botão direito, porque terminei de usar a ferramenta. Eu só vou fazer um pouquinho mais estreita, para não ocupar tanto espaço da minha ficha. E aí eu vou redimensionar a logo também. Lembra que eu falei na primeira aula que com o Alt pressionado no teclado, a gente redimensiona mantendo a proporção daquela forma ou daquela imagem. Aumentei mais um pouquinho e eu vou trazer essa divisão mais aqui para o início. Porque como o texto da descrição pode ser um pouco grande, eu prefiro ter mais espaço na segunda coluna. E eu vou clicar nas células aqui dessa tabela e vou escrever o que eu quero, os campos que eu quero preencher.
Então a primeira coisa vai ser a referência, a segunda coisa vai ser a descrição, a terceira vai ser coleção e a quarta responsável. Com a tabela selecionada, não só essa célula, tá? Vou clicar fora e clicar nela de novo. Quando eu clico numa tabela, aparecem algumas abas que normalmente não aparecem, ó. Não tem nada ali. Cliquei, apareceu texto e tabela. Eu venho em texto e eu vou reduzir o tamanho da minha fonte. E eu posso escolher outra fonte também, tá? Por exemplo, vou usar a Poppins, formato regular. E agora, para preencher essas informações, eu não vou escrever aqui, não vou clicar aqui e escrever a referência, não vou clicar aqui e escrever a descrição. Por quê? Se eu faço isso aqui uma vez direto nessa tabela, se eu quiser ter outras páginas para o meu arquivo de ficha técnica e em cada página tiver um cabeçalho, cada vez que eu tiver que mudar essa informação, eu tenho que entrar em cada página e digitar novamente. Como a ideia é um software que foi desenvolvido pensando nessa agilidade, nessa praticidade, no uso para a criação de fichas técnicas, ele já tem algumas automações aqui que facilitam a nossa vida. Então, vou mostrar onde você vai preencher isso. Aqui no nosso editor de propriedades, a gente insere as informações e depois a gente distribui essas informações onde a gente quiser na ficha. E cada vez que a gente altera no editor de propriedades, e só ali, essas informações já são atualizadas em todos os lugares em que você vinculou essas informações. Vamos entender como funciona. Como eu disse, eu não vou preencher na tabela, eu vou preencher aqui na ficha. Mas, para você ver como essa automação acontece, olha só, ao lado desses campos aqui, eu tenho essa imagem desse alfinete, certo? Então, ó, o nome, por enquanto está aqui documento sem nome, mas a referência é o nome do documento, então aparece quando eu salvar. Vou até salvar de uma vez. Dentro de fichas, vou salvar pensando ainda naquela primeira blusa que eu desenhei lá na aula 1, como BL de blusa 001. Salvei e olha aqui como já aparece. Quando está cinza o campo de preenchimento, significa que eu não posso alterar ele por aqui, eu não consigo editar. Ele está vinculado ao nome do meu arquivo que está aparecendo aqui. Agora, todos os outros que estão em branco, eu consigo editar. Vamos lá, eu estava falando sobre o alfinete, né? Quando eu clico no alfinete, olha aqui como é que o meu cursor muda. Eu vou clicar agora onde eu quero que a resposta sobre o nome esteja. Como eu disse que o nome é a mesma coisa que a referência do produto, eu vou clicar dentro dessa célula. E ele já levou a informação para dentro dessa célula da minha tabela. A descrição vai ser a mesma coisa. Eu quero que apareça aqui. Tá, não apareceu, mas porque eu ainda não preenchi. A coleção, que tá aqui, vou jogar para cá e responsável vou jogar para cá. Dessa forma, eu estou criando uma espécie de link de informações. Essas informações vão para dentro de lugares determinados que eu vou clicar com o alfinete acionado. Agora eu posso preencher uma única vez aqui, coleção. Vamos chamar de coleção Vivaldi. E a descrição vai ser blusa de manga curta, com decote V. Responsável, Aline Bessa. Então, tá vendo que eu preencho aqui e essas informações já vão automaticamente para a tabela. Se eu tivesse esse mesmo cabeçalho ou um cabeçalho diferente que tivesse algumas dessas informações espalhadas em qualquer lugar da ficha, uma vez que eu preencha o editor de propriedades, essas informações já vão automaticamente para esses lugares. E o mesmo acontece com algumas tabelas que a gente vai ver agora, que já são tabelas inteligentes do sistema. Vamos lá. Só que, antes disso, eu gosto de dar uma incrementada. Se você quiser a ficha colorida, bonitinha, elaborada também, vou te mostrar aqui nesse exemplo como você consegue isso. Ó, cliquei aqui na tabela, surgiu a aba tabela, eu venho aqui nesse grupo de ferramentas aqui de linha e preenchimento. Eu tenho recursos que me permitem editar as linhas e preenchimento da minha tabela. Então, quando eu clico aqui em preenchimento, a minha janela aqui de cores já mudou a cor do preenchimento da tabela. Com o conta-gotas, eu posso vir aqui e pegar o mesmo azul da logo. E eu quero as linhas em branco.
cliquei aqui no branco, posso aumentar a largura das linhas para ficar mais dividido aqui. E quando eu estou com a tabela selecionada e seleciono alguma cor da minha cartela de cores aqui, essa coloração vai para o conteúdo da tabela. Então eu vou clicar em branco, porque eu quero que as minhas informações fiquem em branco. E mais uma coisa, essa coluna aqui, eu vou vir em texto e vou alinhar à direita para ficar encontrando aqui. As perguntas estão encontrando as respostas. Então, gostei desse visual. Beleza, eu posso pegar aqui minha ferramenta de retângulo e desenhar aqui um retângulo para definir a área em que ficaria o meu desenho técnico. Vou vir aqui em organização, alinhar a página, vou alinhar na vertical para ele ficar bem centralizado na minha página. Aí eu vou colocar a linha de contorno combinando com o meu azul também. Vou vir aqui em aplicação, vou pegar aqui com conta-gotas a cor. Era isso, só que eu não quero o preenchimento. Eu quero a linha. Vou aumentar também a espessura dessa linha. Beleza, eu tenho esse retângulo aqui, onde vai ficar o meu desenho técnico, centralizado na página. Agora, esses outros elementos, eu vou alinhar com esse retângulo que está sendo uma excelente referência. Com ele selecionado, eu aperto Shift no teclado, seleciono a tabela, só a tabela de cima, não estou selecionando a logo. Venho em organização e vou alinhar à direita. Ó, ela deu uma mexidinha de nada, estava quase alinhada já. Clico aqui fora para tirar a seleção, clico novamente no retângulo, Shift, clico na logo. Venho em organização e vou alinhar à esquerda agora, para a logo ficar alinhada com o lado esquerdo desse retângulo. Também mexeu bem pouquinho, então agora fica tudo uniforme, bem alinhado. Então a gente tem até agora logo da nossa marca, um cabeçalho já vinculado ao editor de propriedades, que automatiza o preenchimento dessas informações, um retângulo para colocar o nosso desenho técnico. A próxima coisa que a gente vai inserir é a tabela dos materiais. Essa tabela já está pronta aqui, então a gente só vem em ficha técnica, aqui ó, tabela de materiais. Eu vou fazê-la bem grandona aqui, saindo da página, só para você ver o tanto de informações que ela já pode conter. Então tem aqui o nome do material, o grupo, a descrição, fornecedor, observações, se você quiser preencher alguma observação, a cor do material, a quantidade que você vai usar desse material nesse produto, a unidade de medida, o custo unitário, o total, ou seja, a quantidade que você gasta vezes o custo unitário, já vem calculado automaticamente. E esses dois aqui, eu criei para um cliente específico, 2 campos personalizados e acabou ficando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar agora como você seleciona quais informações você quer. Eu dificilmente uso todas essas, geralmente eu seleciono algumas de acordo com a finalidade da ficha. Então, nesse caso aqui, que a gente está fazendo uma ficha de criação, o que eu vou colocar? Eu vou manter o nome, o grupo de materiais, não vou colocar a descrição, vou deixar o fornecedor, vou tirar a observação também e vou tirar esses outros campos que eu criei. Tá vendo que ele já sumiu daqui? Ah, desculpa, deixa eu mostrar novamente. É que aqui eu já deixo sempre esse filtro, a janela fixa aqui, porque é uma coisa que eu uso com muita frequência. Mas para você buscar esse filtro, você vem aqui em tabela, com a tabela selecionada, né, para aparecer a aba de tabela, e vem aqui em filtrar, que aí abre essa janela aqui, que a minha já fica aberta e fixa nesse espaço. E aqui, nesse mesmo grupo de ferramentas do filtrar, eu vou tirar o título, onde está escrito materiais, vou deixar só aqui o cabeçalho dos materiais e vou incluir a linha de totais, porque eu acho que isso ajuda muito a gente já ter ali calculado o custo material do produto. Vou mostrar como a gente usa. Vou agora, para deixar tudo padronizado, bonitinho, alinhado, vou selecionar o meu retângulo do desenho técnico, pressiono Shift, clico na tabela, venho aqui em organização e vou colocar mesma largura e vou pedir para alinhar à direita, tá tudo na mesma largura, tanto faz alinhar à direita ou à esquerda, não vai fazer diferença. E agora eu tenho a minha tabela alinhada com o meu desenho técnico. Vou reduzir aqui para as linhas ficarem mais estreitas. E vou fazer o seguinte, aqui nessa célula, essa coluna aqui do total, vai ter o total de custo
de cada um dos materiais de acordo com a quantidade que eu vou indicar aqui. Na linha de totais, eu vou pedir para colocar aqui, ó, botão direito, calcular coluna, soma. Eu vou querer que ele some o total dos materiais aqui, o custo total dos materiais. Com essa célula selecionada, surgem outras abas aqui. Lembra que antes era só texto e tabela? Agora já saiu fórmula e formatação. Eu vou vir em formatação, vou selecionar a moeda, aqui, real, Brasil, e já está acionada aqui, já aparece aqui também em real. Prefiro que fique assim. E eu gosto de selecionar toda essa linha, tá vendo que faz umas setas assim para selecionar uma linha ou uma coluna. Eu vou selecionar essa linha, vou vir em tabela e dizer que eu quero a linha aqui, essa linha que está visível, só na parte de cima. E agora eu venho nessa... Aqui ainda tem aquelas células todas, tá? Só que as linhas não estão visíveis aqui em tabela. E aí sim eu coloco em torno dela toda para ela ficar marcadinha, ela fica em destaque ali embaixo. Como eu tô fazendo uma ficha coloridinha, eu vou colocar não o preenchimento, mas o contorno da tabela nessa mesma cor que eu coloquei os outros. Vou pegar o conta-gotas de novo e vou aumentar a espessura da linha. Eu vou também preencher só essa linha aqui, ó, aqui no preenchimento. Vou preencher só essa linha do cabeçalho da tabela. Mas aí eu vou colocar também a fonte branca para dar contraste. E o restante vai ficar com a fonte em preto e o preenchimento em branco. Então a minha tabela de materiais está pronta para receber as informações dos materiais. E eu quero ensinar também como a gente faz um cadastro de materiais. Vamos segurar nossa ficha aqui um instantinho e eu vou mostrar como a gente faz o cadastro de um material. Eu venho aqui em arquivo, novo material. Eu posso criar um novo modelo, que é o que a gente está fazendo aqui, um novo material, uma nova atividade que está relacionado com o modo de preparo do nosso produto e um novo grupo de referências. Nesse caso, eu quero um novo material. Olha que aqui os campos do meu editor de propriedade já ficam diferentes, porque não é mais um modelo como era aqui na ficha. Aqui eu estou criando um modelo novo, aqui eu estou criando um material novo. Então, digamos que eu queira cadastrar a malha que vai ser usada nessa camiseta. Então, como eu disse, o nome aqui é o nome como a gente vai salvar o arquivo. Então, eu vou preencher de uma vez o grupo que é de tecidos. Eu divido grupos em tecidos, aviamentos, etiquetas, embalagens. Eu uso dessa forma. O fornecedor, vou colocar malhas audaces. A cor, vou colocar preto, porque eu adoro. O custo unitário, eu vou colocar 58,60, 1 quilo na unidade de medida, porque a malha a gente compra por peso. Então, 1 quilo custa 58,60. Vou salvar, dessa vez, na pasta de materiais, para a gente manter tudo muito bem organizado. Eu tenho alguns materiais já salvos aqui, que já foram cadastrados. O nome desse, vou colocar malha de viscose ADC 26. Faz de conta que é um código. É o DC de audaces. Aqui eu poderia preencher nesse momento aqui também, tá? Existe essa possibilidade. Posso acrescentar na descrição a composição do tecido, talvez. Não vou colocar nada aqui agora. E vou salvar. Uma vez que esteja salvo esse material, posso fechar, não me preocupo mais com ele, a não ser que eu precise fazer uma atualização de preço, por exemplo. E quando eu fizer isso, ele também atualiza em todas as fichas. Quando eu abrir a ficha, se a ficha está usando esse material, ela avisa que houve uma atualização e pergunta se a gente quer atualizar também a informação dentro da ficha. Então agora a gente vai começar a adicionar os materiais nesse produto, que é o BL001. Eu vou vir aqui novamente no meu menu lateral, aqui em inserir referência. Já caí dentro da pasta de materiais porque a última coisa que eu salvei foi nessa pasta. Mas se eu tivesse aqui de fora, era só buscar a pasta onde eu salvo os meus materiais. E com o Ctrl do teclado pressionado, eu vou clicar nos materiais que vão compor a minha camiseta. Então, vou clicar na malha de viscose, ó, o Ctrl está pressionado aqui. Etiqueta bordada, etiqueta de composição, o tag e uma embalagem média. Ó, todo mundo selecionado.
abrir. Aqui, para o caso de ter variantes, ele vai perguntando se a cor correspondente à variante está correta. Nesse caso, eu só cadastrei a cor preta, só uma cor do tecido, e não fiz variantes da minha blusa. Então eu só vou dar OK em tudo aqui sem selecionar nada. Vai ter um OK para cada material. E foram todos. Vou clicar aqui na minha tabela, venho aqui na aba tabela, vou vir em ajustar para fazer um autoajuste aqui para ele distribuir melhor o espaço. Aqui eu preciso vir, ó, aqui nas referências, ó, todas as referências, eu não usei aqui a ferramenta inserir referências. Referências é tudo isso o que compõe um modelo. Então são informações de materiais, informações de atividades que não tem nenhuma cadastrada, e vocês vão aprender na próxima aula como fazer isso, informações de medidas genéricas, informações de moldes, de encaixe, enfim, aqui estão todas as referências desse modelo e o editor de propriedades dessas referências. Então, se eu venho aqui nos meus materiais, estão aqui listados todos os materiais, e quando eu clico em um deles, eu tenho aqui o editor de propriedades deles. Como eles estão vinculados a um outro arquivo externo, onde eu fiz esse cadastro, eu não consigo editar nenhuma outra informação por aqui. O grupo de materiais, o fornecedor, tudo isso só pode ser feito lá no arquivo original do material. O que eu posso editar, ó, que está liberado, é a quantidade que gasta. Então, digamos que gaste 200 gramas nessa blusa. Eu já tenho aqui atualizado, ó, já mudou de 1 que estava padrão, 1 que estava cadastrado, já mudou para 200 gramas e mudou o meu custo. E ele já calculou aqui qual é o custo material, é material só, tá? Não envolve custo de produção ainda. Só o custo material dessa camiseta, que tá dando 15,52. Então, ó, tudo acontece automaticamente. Se eu for lá na malha de viscose ou em qualquer outro material cadastrado e mudar o preço, aqui nesse arquivo ele vai apontar que houve uma atualização e vai me perguntar se eu quero atualizar essa informação dentro desse modelo. Eu posso até chegar a minha tabela mais para baixo para dar mais espaço para o meu desenho técnico ser inserido. Então, até aqui você tem um espaço para você montar a receita do seu produto com o desenho técnico e a lista de ingredientes que são usados para formar esse produto. Agora eu sugiro que você, depois de fazer a sua versão de ficha técnica, revise toda essa estrutura para garantir que as informações estejam bem completas e bem organizadas. Dá uma conferida também nos materiais complementares que estão na descrição para aprofundar o conteúdo e preparar a sua entrega final. Amanhã você confere a última aula sobre ficha técnica. Boa sorte no seu projeto!